Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já, como eu faço sempre, agradecendo a todos os inscritos por estarem interagindo conosco. Obrigado pelos comentários, obrigado pela sua crítica. Você que está a nos visitar neste momento, fica o convite, se inscreva no canal, faça parte deste grupo de vascaínos. Por favor, ative o sininho para vocês receberem as notificações com relação ao nosso conteúdo. Primeiramente, uma quinta-feira abençoada a todos vocês que vão me assistir. Deus abençoe a todos. Vamos fazer o pré-jogo aqui entre Vasco e Atlético Goianiense. Encarecidamente, fique conosco até o final do vídeo. Você que me assiste, que gosta de estatística, de história, a gente vai estar falando um pouco sobre o histórico entre Vasco e Atlético Goianiense. Vamos falar sobre as estatísticas e muito mais sobre o jogo de hoje. Jogo este que vai ocorrer em São Januário, lamentavelmente com os portões fechados, o clube precisando de dinheiro. Não há sentido de fechar os portões para esse jogo, porque esse jogo será transmitido no Sport TV, no Globo Esporte. Não há por que falar que este jogo é para fazer economia. Esse jogo vai ocorrer às 16 horas, não há necessidade de acender refletor. Assim como não tem como dar desculpa com relação à privacidade, uma vez que esse jogo vai ser transmitido para toda a televisão fechada em rede nacional. Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre o atual momento do Atlético Goianiense e do Vasco. O Vasco hoje ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco disputou 9 jogos. O Vasco ganhou apenas 2 jogos, perdeu 4 partidas e empatou 3 partidas. Pelo lado do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense atualmente se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense ocupa a 6ª posição no Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Goianiense tem 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Lembrando que, diferentemente da Série A, a Série B só ocorreu 8 rodadas até o momento. O Atlético Goianiense esse ano vai ter uma tarefa muito árdua. Será difícil para o Atlético Goianiense subir para a primeira divisão, embora esteja, na medida do possível, fazendo uma boa campanha na Série B. Mas a concorrência é muito grande, sobretudo com o Bragantino, Red Bull. A Red Bull comprou o Bragantino, investiu um dinheiro fortíssimo. E a tendência é que o Bragantino desponte aí na Série B. Ainda há outros candidatos aí para poder subir para a Série A. Claro que até aqui só foram 8 rodadas, mas a gente vê times aí como o Sport, Londrina, a Ponte Preta, que vai brigar bastante aí por uma vaga na primeira divisão. Times que são tradicionais. Para o Vasco, mais importante do que o jogo de hoje é ganhar entrosamento, aprimorar a parte física, que em diversos momentos ficou a desejar no Campeonato Brasileiro,
sobretudo no segundo tempo, onde a equipe cai de rendimento. Para o jogo de hoje, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele deve usar um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo. Para quem gosta de história e de estatística, o primeiro jogo entre Vasco e Atlético Goianiense ocorreu em 1958. O Vasco venceu esse jogo por 3-0. Esse jogo ocorreu em Goiás. Em 1958, a história era totalmente diferente da história atual. O Vasco tinha um timaço, um time muito respeitado, que até o Santos de Pelé, para poder ganhar do Vasco, tinha inúmera dificuldade para ganhar, sobretudo quando jogava aqui no Rio de Janeiro. O Vasco, que naquele elenco tinha Barbosa, Bellini, Orlando, Sabará, Vavá, o nosso eterno artilheiro Pinga, que foi o artilheiro do Vasco naquele ano de 1958. Então era um elenco repleto de estrelas. E naquela época, muitos desses trajetos aí, que hoje os atletas fazem de avião, tem voo fletado e etc., os atletas tinham que fazer de ônibus. O Vasco foi lá, ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense. E só fazer um parêntese aqui: toda vez que o Vasco joga no Serra Dourada, o Vasco é recebido com amor, com carinho. Torcida do Vasco em Goiás, é até redundante falar isso, mas só para constar, é apaixonada pelo Vasco. E mandar um abraço aí também para o pessoal de Goiás. Os jogos mais emblemáticos entre Vasco e Atlético Goianiense, a gente pode citar dois. Um que ocorreu em 2016 pela Série B, com essa queda do Vasco aí para a Série B, 3 quedas contínuas. O Vasco jogou muitas vezes com o Atlético Goianiense. E um jogo que ficou marcante foi em 2016, onde o Vasco vinha de 37 jogos invicto, 7 meses sem perder, e o Vasco perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. Aquele jogo que o Jordi falhou, entregou o jogo, o nosso goleiro. O Rodrigo, sou fã do Rodrigo, zagueiro, mas falhou naquela ocasião. O Vasco, naquele momento, naquele dia, perdia uma invencibilidade de 7 meses. Outro jogo recente que a gente pode lembrar foi um jogo que ocorreu em 2017, jogo que eu estava em São Januário. Esse jogo ocorreu 11 horas da manhã, todo mundo acordou cedo, lotou São Januário, deu 20 mil pessoas em São Januário. Jogo que foi importantíssimo para o Vasco poder se classificar para a Libertadores em 2018. O gol do Vasco foi do Nenê. O Vasco jogou muito mal naquele jogo, mas o Nenê decidiu. Golaço de falta, caprichou, bateu com curva no ângulo, tirou do goleiro e o Vasco venceu aquela ocasião. Então foram alguns jogos assim emblemáticos assim na história recente entre Vasco e Atlético Goianiense, né? Esse jogo de hoje vai ser muito diferente do jogo que foi contra o Rio Branco, onde o Vasco ganhou de 2-0 lá no Kleber Andrade. A equipe do Atlético Goianiense, ela é mais poderosa, ela vai dificultar mais para o Vasco. Ao meu ver, é um bom treino para o Vasco, esse amistoso, para o Vasco poder colocar as coisas no lugar. O Vasco que após essa paralisação, o Vasco vai enfrentar o Grêmio.
Pelo lado do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense vem de uma vitória suada contra o Cuiabá. Foi 1-0, esse jogo ocorreu no Mato Grosso e serve também de preparação para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, nada mais, nada menos, após a Copa América, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, faz um clássico com Vila Nova. E quem mora em Goiás sabe que Vila Nova e Atlético Goianiense pega fogo. É um clássico de muita rivalidade que é bastante disputado. Escalações. O Vasco deve manter a equipe que jogou contra o Rio Branco. A única eminência de alteração deve ser por conta do Marquinhos, que sentiu um desconforto muscular e possivelmente não irá jogar nessa partida de hoje. O que me preocupa bastante, que é um técnico, melhor dizendo, um jogador que tem históricos de lesão. Mas o Vasco vai com todo aquele time e não poderia ser diferente. O Vasco tem que repetir escalações enquanto os reforços não chegam, para poder ganhar entrosamento, para poder sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense deve explorar os contra-ataques para jogar com o Vasco aqui em São Januário. Vamos aguardar como que vai ser o desfecho desse jogo. Depois desse jogo, a gente volta para poder fazer um pós-jogo, para poder analisar o que ocorreu na partida, e a gente vai estar dividindo aqui com vocês, meus amigos. Então, agradeço a todos aí por terem me ouvido. Saudações vascaínas e vamos torcer pro Vascão, que esse jogo, embora seja amistoso, é importantíssimo aí para a gente poder ganhar entrosamento. Abraços aí, meus amigos. Valeu!